Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Hoje a gente vai dar continuidade às aulinhas aí de geometria, beleza? Então assim, a gente vai trabalhar alguns conceitos, são conceitos que são fáceis, tá? É fácil de entender. O esquema é que eles vão começar a aparecer no meio de enunciado e esses conceitos eles vão prover uma propriedade, que essa propriedade a gente vai utilizar para resolver problemas aí, então envolvendo ângulos, envolvendo medidas em graus, talvez até minutos, segundos, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje é o que são ângulos adjacentes, tá? A palavra adjacente vem de nascente, vem de nascer junto, vem de ser concebido junto, tá? Então, ângulos que são adjacentes são ângulos, digamos assim, irmãos, ângulos que são concebidos juntos, né? A, a definição é a seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui. O ângulo ele é adjacente quando ele tem o mesmo vértice, tá? Vamos ver aqui esse negócio que está escrevendo aqui. Se ele, então, no caso aqui, o vértice O, ele é o mesmo tanto para o ângulo BOC quanto para o ângulo COA, tá? E ele tem lado comum. Então ele tem esse lado aqui comum, tá? Então, basicamente, cara, é um do lado do outro, tá? Tem uma outra situação que às vezes confunde a rapaziada, que é quando eu tenho um ângulo assim, ó. Aí ele também ele vai ser chamado de consecutivo, tá? Que é que é quando eu tenho um ângulo dentro do outro, tá? Eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui e esse outro ângulo ele vai daqui até aqui. Então, esse ponto, digamos aqui o ponto A, ele pertence tanto ao ângulo BOD quanto ao ângulo EOD. Esse aqui é um outro caso, tá? Aqui eu não tenho pontos internos em comum, tá bom? Então é um caso bem simples, tá? Então o que são ângulos adjacentes? São ângulos que têm um vértice, tem o mesmo vértice e um lado em comum, beleza? Aí aqui eu tenho um exemplinho, ó. No caso aqui ele tem a mesma medida, né? Mas o ângulo AOC ele é adjacente ao ângulo COB. Então perceba que o vértice aqui é o mesmo, tá? Beleza? Sopinha, né? Tá. Depois disso a gente vai para uma série de outras definições, tá? A gente tem os ângulos complementares. O que são ângulos complementares, Creus? São ângulos que na hora que você soma dá 90 graus, dá um ângulo reto, tá? Então aqui eu tenho dois ângulos suplementares. Se eu somar o ângulo alfa com o ângulo beta, né? Se eu somar os dois aqui, colocar um do ladinho do outro, vai ter que dar um ângulo alfa mais beta. Opa, foi mal. Isso aqui teria que dar. Deixa eu chegar esse cara aqui pro lado que é o exemplo. Aqui, então, se eu somar esse cara mais esse, que teria que dar um ângulo. Que eu vou usar meu recurso aqui tecnológico, ó, mais ou menos aqui zero ali, ó. O mouse também não tem essa precisão toda, né? Então teria que dar esse ângulo aqui. É um ângulo reto, né? Então, esse ângulo aqui, ó, seria o ângulo alfa mais o ângulo mais o ângulo beta, tá? Tranquilo? Aí aqui a gente tem um exemplinho, tá? Essa caneta some, cara. Aqui a gente tem um exemplinho onde, claro, o ângulo 60 e o ângulo 30, eles são o que a gente chama de ângulos adjacentes suplementares. Claro, é perceptível se a gente somar o 60 mais o 30 vai dar 90, né? Então, isso quer dizer que eles são complementares. Então, além de eles serem complementares, eles são adjacentes, porque eles têm o mesmo vértice e esse lado aqui, que é o lado comum. Essa semi-reta aqui, a gente considera que é um lado, tá? Então, molezinha, né? Então, um exemplinho aqui, nível baba, só pra gente continuar a aula aqui. Desculpa, eu tô meio resfriado. Ó, sabendo que os ângulos alfa e beta são complementares. Isso quer dizer que alfa mais o beta tem que ser um ângulo reto que tem 90 graus. Tranquilo? Mas o alfa eu tenho, é 72, mais o beta. Isso dá 90, não é isso?
Então, o que eu tenho aqui? Uma equação. Como é que eu resolvo? Letra para um lado, número para o outro, né? Então, minha incógnita fica para cá, o beta, e o valor do meu beta vai ser o 90 menos o 72, tá? Beleza? Então, isso vai dar 18, né? Então, ai, Creuso, mas precisou fazer essa equação? A gente faz de cabeça, tranquilo. Só quero mostrar que a gente vai partir, então, dessa consequência aqui, dessa propriedade dos ângulos complementares para começar a resolver problema. Aí isso aqui depois vai ficar um pouco mais complexo. Eu posso ter ângulos em grau, minutos, segundos. Eu posso ter uma fração de um ângulo, né? Então, mas é essa que é a propriedade que a gente vai utilizar. E vamos ver. Ó, aqui é um probleminha já para ver como é que isso aqui pode aparecer, por exemplo, no vestibular. Então veja bem. Sabendo que os ângulos dados na figura abaixo são adjacentes e complementares. Ora, se eles são complementares, vale a propriedade, que diz o quê? Que esse cara, mas esse cara tem que dar 90, ó. Já tem uma equaçãozinha um pouquinho mais elaborada, não é verdade? Ó, então a soma desses dois ângulos, beleza? Isso aqui tem que dar 90 graus. Bom, letra para um lado, número para o outro, ó, 2x mais x é 3x. Isso aqui vai dar 90. Vou fazer passo a passo, tá? Menos o 15. Depois eu vou fazer uma aula só de, de atividades, beleza? Então aqui eu tenho 75 graus. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Beleza? Então tenho 75 para 3. Molezinha? Que todo mundo sabe que é 25. 25 graus. Então, tem essa resposta? Tem. Tem B. Ó, molezinha, tá? Então tá aí. Outro conceito que a gente vai ver que é bem parecido e às vezes confundem as palavras, tá? Que são os ângulos suplementares. Então, complementar a soma dá 90. Suplementar a soma dá 180. Então, se eu somar esse cara com esse cara, tem que dar 180 graus. Beleza? Então, na mesma linha. O que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que na hora que eu vou somar os dois, colocar um do ladinho do outro aqui, eu acabo tendo uma reta aqui embaixo, ó, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ter que ter 180 graus, então é metade de uma circunferência, né? Beleza? Outra coisa que eu quero lembrar, que nesse exemplo aqui, o alfa e o beta, eles são ângulos adjacentes suplementares, porque além deles serem suplementares, que dá 180, tá um do ladinho do outro. Beleza? Então vamos ver como é que isso aqui pode aparecer em um probleminha, tá? Ó, sabendo que o ângulo Y é 128 e o ângulo θ, geralmente a gente utiliza a letra grega para ângulos, tá? Geralmente, não é uma regra, beleza? Então, montando a equação, a gente vai ter o meu Y mais o meu θ, eles são suplementares, isso tem que dar 180 graus. Mas quanto é que é o meu Y? É 128 mais o meu θ, isso aqui tem que dar 180. Letra para um lado, número para o outro, no caso, né? O meu θ, eu quero isolar o meu θ, então ele vai ser igual ao 180 menos o 128, né? Então aqui a gente vai ter, eita, deu ruim aqui na caneta, a gente vai ter 17 menos 12, 52, tá? Então tem 52 graus, beleza? Facinho, né? Vamos aqui mais para uma outra atividade um pouquinho mais elaborada. Então, nessa atividadezinha aqui, ó, sabendo que os ângulos são suplementares, né? Ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a 180, coloquei ali, né? Mas está tranquilo, a gente já sabe. E analisando a imagem, então aqueles são ângulos adjacentes suplementares, tá? Determine o valor do x. Bom, o que eu sei, Creuso? Se eles são suplementares, eu sei que esse cara
mais esse cara dá 180 graus. É justamente essa a propriedade que eu vou usar. Então, o ângulo de 9x mais 8, que tem que ser 8 graus, né? Mais 4x mais 3 graus, isso tudo tem que dar 180 graus. Então agora eu vou resolver essa equaçãozinha, até mudar de cor aqui, tá? Então desse lado a gente vai juntar o 9x com 4x, que vai dar 13x. 8 com 3 vai dar 11, passa para o outro lado, né? Então eu vou ter os 180 menos 11 graus, foi lá para o outro lado. Então aqui eu fiquei com 13x, aqui 169, tá? Fácil, né? O 13 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 169 dividido para 13. E isso aqui dá o próprio 13, né? Então qual que é o valor de x? O valor de x é 13 graus. Facinho, né, rapaziada? Uma aulinha aqui só para a gente trabalhar esses conceitos que são basilares aqui para a gente resolver mais alguns problemas, tá? E por fim, que eu tenho mais para explicar para vocês é o famoso OPV, tá? O que que é OPV? É a sigla, né, de ângulos que são opostos pelo vértice. Que são ângulos opostos pelo vértice. Olha só. Oposição, imagine quando você está olhando no espelho, tá? Você tá o seu espelho, do outro lado a sua imagem, né? Então você tem duas imagens opostas. Então essa aqui é a ideia. Quem faz a oposição aqui é o vértice. Então, por exemplo, aqui, vou colocar cor vermelha aqui nesse vértice aqui, ó. O meu ângulo A está se opondo ao meu ângulo B. Um está na frente do outro, estão percebendo? E o meu ângulo C está se opondo ao ângulo D. Isso faz com que por construção, esses dois ângulos, aqui eu tenho duas retas, né? Esses dois ângulos, eles sejam congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos com mesma medida. Então, para esse caso, o meu ângulo A, ele é exatamente igual ao meu ângulo B, e o meu ângulo C é igual exatamente ao meu ângulo D. Se você quiser colocar um transferidor aqui para fazer essa medida, para eu te convencer que eles são iguais, tá? A gente pode aqui para ver, ó. Então eu tenho aqui uma reta, ó, vértice no centro do transferidor, né? Esse aqui tem a medidinha aqui, ó. Eita, nós. Vou medir o ângulo A, tá? Ó, zerei aqui em cima. Beleza, ó. Medi o ângulo A e deu ali 50 e... Ah, vai lá, não tem tanta precisão com o mouse, tá? 54,7 graus. Agora a gente vai medir o ângulo B. Ó, zerei aqui. Tá muito bem centrado, né? Ó, e eu vou ter também aqui a mesma medida, né? Ó, 54 ali, blocos, tá? O mouse aqui não tá colaborando muito aqui com a gente. Então, rapaziada, é isso, tá? Não tem mistério. Os dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. Todos os ângulos são OPV. Então, aqui eu tenho um exemplinho, tá? Pra gente ver como é que isso aqui pode acontecer. Se eu tenho 130 graus aqui, e eu tenho uma intersecção entre duas retas, eu tenho um ponto. Esse ponto de intersecção é o meu vértice, bem aqui. Isso faz com que esse ângulo de 130 seja igual a esse. Uma outra coisa que eu posso utilizar ainda é que o meu ângulo B e o meu ângulo C, ó, eles são complementares por construção. O meu A e o meu C também são complementares. O meu A e o meu D também são complementares. Então, eu posso usar também essa outra propriedade. Tranquilo? Então, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, tá? E a gente finaliza com uma atividadezinha. Aqui, bem sopa, então tenho, pede diretamente, né, bem pragmático, determine o valor do x. Eu tenho, então, eu tenho duas retas que se cruzam em um ponto. Logo, esse ângulo, ele é OPV com esse aqui, oposto pelo vértice. Se eles são OPV, eles têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Eu até vou fazer questão de usar aqui o jeito correto de escrever, tá? A gente faz assim, ó. A
medida, esse meu M aqui ficou um transcendental, aqui, ó, a medida do ângulo, vou fazer bem bonitinho, CVA, CVA, circunflexo no V, a medida é igual à medida do ângulo BVD. Então, BVD, a medida. Isso implica que o ângulo CVA é congruente, aí esse símbolo de congruente, para quem não lembra, tá? Ao BVD. Beleza, rapaziada? Então agora a gente vai usar esse argumento aqui. Então vou montar a equaçãozinha. 10x menos 40, que é a medida desse ângulo aqui, tem que ser igual à medida do outro ângulo, 4x mais 20. O que, que a gente ganhou aqui? Uma equaçãozinha do primeiro grau, bem sopinha, né? Então, letra para um lado, 10x menos 4x desse lado. Do outro lado, a gente tem 20 mais o 40, né? Então, aqui a gente tem 6x, que é 10x menos 4x. Aqui, 20 mais 40 dá 60. X igual a 60, dividido para 6. X igual, então, a 10. Oi, 10, parece um 16. X igual a 10 graus. Beleza? Eu vou fazer uma outra aulinha só de atividades, são umas atividades mais legais, mais elaboradas, mas o conceito é esse aí que eu passei. Vale um likezinho, né, rapaziada? Eu estou até doente aqui gravando uma aulinha, então abração para vocês e até a próxima aula.